Olá, professores, professoras, professor coordenador e professoras coordenadoras dos anos iniciais. Esse é o nosso 5º encontro. Agora nós estamos no friozinho, né? Bastante frio tem feito. Nossa região aqui é uma região onde encontram-se aí os nossos professores, né? Professoras aí, os professores coordenadores, bastante fria, né? Enfim, nós estávamos falando sobre a questão da leitura e perpassamos aí pelos conteúdos de reconstrução do contexto, sentido, né? Textualidade, falamos da interdiscursividade, da análise da língua, falamos sobre a compreensão do texto literário, quanto o texto literário era importante, daí eu levantei algumas questões. E falamos nas modalidades de leitura, né? A leitura compartilhada principalmente, que é a única atividade que desenvolve a proficiência à leitura. E, por fim, né, para complementar esse en passant, né, aí da leitura, porque não chega nem a ser um aprofundamento, mas uma conversa, o ato de ler envolve propósitos. Toda vez que formos ler, a gente tem que ter um propósito. Então, nós lemos para buscar informação, lemos para estudar, lemos para nos divertir, lemos por lazer, lemos para comprar, para pagar, enfim, diversos propósitos. E o ato de ler envolve intencionalidade, e essa é nossa, do professor. Então, quando eu escolho um bom texto, né, eu tenho uma intencionalidade e ela tem que estar muito clara. E essa intencionalidade, ela tem que estar articulada ali com a habilidade que eu quero desenvolver, ok? Por falar habilidade, voltemos lá naquele quadro organizador tão importante, né? Quem não conhece, a gente tem falado aí em todos os encontros dele, né? E olhar para esse quadro organizador da BNCC, do Currículo Paulista, né? Onde a gente tem lá o ano, o campo de atuação, as práticas de linguagem, né? O código, as habilidades e a questão do objeto de conhecimento, que é o nosso forte. É lá que está como desenvolver, qual é a didática, a prática, os procedimentos, é ali que está. Né? E daí então foi por isso que eu trabalhei mais as questões da estratégia de leitura, porque as habilidades selecionadas, né, elas realmente envolvem mais a didática para as estratégias de leitura. E falarmos um pouco da questão da habilidade em si, né? Nós vamos falar da progressão das habilidades. Não sei se isso eu já pincelei alguma coisa aqui, mas enfim, vamos falar. A progressão, ela se dá verticalmente e horizontalmente, né? Ou seja, nós temos habilidades que ela é do ano, específica do ano. E temos habilidades que ela intercala entre os anos, né? Quando eu peguei aquela habilidade EF 0 do 15 do 1º ao 5º ano, língua portuguesa LP 03, que era a habilidade, né, identificar informação explícita nos textos, né? Então, essa habilidade é uma habilidade que ela intercalada, ela vai do 1º ao 5º ano, tá certo? E pensar, quando a gente pensar nessa progressão, né? Nessa progressão, quando nós estivermos agora, né? Nesses momentos agora, nesses dias, durante esse mês aí, para recuperação intensiva, pensar em elencar essas atividades com essa visão, né? Com essa progressão dessas habilidades, para realmente nós elencarmos habilidades estruturantes, né? Que pesa mais a habilidade do ano, como que estão?
e habilidade que é intercalada, né? Outra coisa, nós não podemos pensar na habilidade pela habilidade, porque nós temos aí um currículo paulista, uma BNCC, que nos traz uma coisa mais ampla, que é a questão das competências gerais. Quando pensamos em formar um cidadão na íntegra, né? Não só um sujeito cognitivo, mas afetivo e físico, né? Considerar essas questões do estudante, do sujeito, né? Que vai se apoderar desse conhecimento, nós não podemos ficar só ali focado na habilidade. Quando estudamos a BNCC, a primeira coisa que nós vimos foram as 10 competências, as competências gerais. É claro que cada disciplina vai ter aí um número de competências. No caso da língua portuguesa, nós temos 6. Mas vamos lá nas competências gerais, porque nós estamos falando nesse sujeito, formar o cidadão na íntegra, né? Cognitivamente, afetivamente e fisicamente, né? Porque um sujeito, ele acumula habilidades, mas ele precisa ser competente, né? E nos ater, como já havíamos falado no início dos nossos estudos da BNCC, a competência 1 e a competência 5. E eu vou ler aqui a competência 1 para vocês, tá certo? 1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Nós estamos falando aqui em a valorização do conhecimento historicamente constituído, né? E a aplicação desse conhecimento para a vida. Então, quando a gente pensa numa habilidade, né? Nós pensamos nas práticas de linguagem, nós pensamos no objeto de conhecimento que é nós, principalmente lá no objeto de conhecimento, nós temos que ter isso claro, né? Que eu estou formando um sujeito na íntegra, que esses conhecimentos que eu quero que ele esteja não é um conhecimento sem contextualização, um conhecimento que não vai valer muito para ele, para a vida dele, para a realidade, para que ele viva aí respeitando, né, ou convivendo com a diversidade, respeitando as diferenças, ou um mundo democrático. E a competência 5, que é compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar, disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, né? Então, são as diferentes linguagens, é o mundo tecnológico. E mais do que nunca nós estamos vivendo isso. Mais do que nunca nós estamos vivendo essa questão e vocês estão tirando muito bem de letra. E os alunos também. Então, essa situação que vivemos é um aprendizado em relação a essa competência maior, né? Então, eu peço que a gente olhe, nós estamos vivendo um currículo diferente, que não é só olhar ali o que eu tenho que ensinar, aprendizado ali para aquela habilidade, né? Porque aí eu preciso pensar nessa habilidade. Então, por isso que quando eu vou para a atividade, né? Para isso, o nosso material do ler e escrever, ele foi adaptado, né?
E as atividades que estão lá, né, elas dizem a respeito disso, inclusive de competências, de habilidades que com verbos maior, compreender, ler, interpretar, né, que tem um significado maior. Então, olhar para essa questão das habilidades voltada lá às competências gerais e às modalidades organizativas que estão no material, que são os projetos, que são as sequências didáticas, que são atividades permanentes, né? E pensando nessa formação maior, tanto que nós estamos vendo no Centro de Mídias de São Paulo, os textos que são trabalhados lá em um texto informativo, por exemplo, levados para aula de matemática, né? Ali para que ele realmente, aquele texto, ele possa estar usando ali, tanto nos cálculos, mas também na compreensão, na busca de informação, tá certo? Explorar essas questões. Eu quero deixar aqui meu parabéns para vocês, isso eu vou fazer sempre, eu não me canso. Nesse percurso que nós estamos seguindo, as escolas jurisdicionadas, a nossa diretoria, elas estão de parabéns, estão fazendo um trabalho maravilhoso, né? Cada um de vocês, cada professor, cada professora, e seguiremos aí com esses vídeos, mas agora talvez focado nas habilidades que talvez a gente possa estar recolhendo aí das escolas, para que a gente possa ter uma ideia aqui e estar atuando com essas habilidades, né? Porque nós agora, nós não podemos esquecer do nosso MMR, né? E nós temos aí uma finalidade de colocar a prática, a didática, diante as habilidades sem defasagem. Então, a gente vai estar abordando nos próximos vídeos essas questões, se Deus quiser. Mais uma vez, gratidão por estar aqui com vocês, tá certo? Beijo no coração.